Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, tá? Então vamos começar pelo 2.4a. Ele fala assim, lembrando que eu estou usando o livro do Atkins sobre a primeira lei, tá bom? Ele fala assim, uma amostra de um molde gás perfeito, monatômico, aço CVM, esse CVM é a capacidade calorífica a volume constante, que o Vzinho é a volume constante, e o Mzinho é molar, então é a capacidade calorífica molar a volume constante, tá? Igual a 3 sobre 2R, que é a constante dos gases. Inicialmente, a P1 igual a 1 atm e T1 igual a 300 Kelvin. É aquecida reversivelmente até 400 Kelvin a volume constante. Ele pede para calcular a pressão final, a variação de energia interna, o calor, que é o Q, e o trabalho, que é o W. Então vamos lá. A gente tem que pensar que, quando a gente tem aquela fórmula de PV igual a nRT, isso daqui é a temperatura. Isso daqui, isso daqui é um, isso daqui é uma constante. Número de mols, 1. Aí isso daqui é constante também, porque o volume foi. O exercício falou que o volume é constante. Então, a gente tem que P vezes K, que é uma constante, que é igual a K, que é outra constante, né? Vezes K, que é outra constante, vezes T. Eu assumi que esses daqui são constantes. Por quê? Porque o número de mols ele vai continuar sendo um mol na transformação. O volume, ele é constante. O próprio exercício fala. E a constante universal dos gases também é constante. Então, eu posso só pegar e fazer assim, ó. Pronto. E aí eu tenho que a pressão varia em função de T. Isso nos leva ao quê? A uma transformação isovolumétrica. Lembra que eu falei lá na aula de revisão que essa transformação isovolumétrica é a lei de Gay-Lussac, que é a volume constante? Só para relembrar, tem a do Gay-Lussac, que é volume constante, a do Boy, que é a temperatura constante, e a do Charles, que é a pressão constante, tá bom? E aí, a gente tem que, como é a lei de Gay-Lussac, P1 sobre T1, ou PI, que é P inicial, sobre TI, que é T inicial, é igual a PF, que é a pressão final, sobre TF, que é a temperatura final. E aí, eu já tenho os dados que o próprio exercício me passou, que a pressão inicial era de 1 atm, né? O próprio exercício me passou esse dado. E a temperatura inicial era de 300 Kelvin. A minha pressão final é o que ele quer saber. E a minha temperatura final, o exercício passou, que é 400 Kelvin. Então, eu tenho que a minha pressão final, ela vai ser 400 vezes 1 sobre 300. Isso vai dar 4 sobre 3. Então, a minha pressão final, ela é igual a 1,33 atm. Ok? Tudo certo? Aí, bom, aí ele quer saber, ele pediu para calcular a pressão final, aí ele pediu para calcular a variação de energia interna, né? A variação de energia interna, ó, delta U, é igual a N, número de mols que a gente tem, que é 1, né? Ele passou, vezes capacidade calorífica a volume constante, a capacidade calorífica molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Só que a capacidade calorífica a volume constante é o quê? O exercício passou que é 3 sobre 2R.
O exercício passou esse valor. E a gente já sabe que R é a constante dos gases, então a gente só calcula aqui para poder usar a formulinha lá. Vamos lá, 3 sobre 2 vezes 8,314 joules sobre kmol. Isso daqui vai dar CVM igual a 12,471 joules sobre kmol. Bom, agora que a gente já tem a capacidade calorífica molar a volume constante, a gente pode inserir na formulinha aqui e com os próprios dados do exercício a gente resolve. Então, N é o número de mols, que é 1 mol. A capacidade a gente acabou de calcular. E a variação de temperatura, o exercício falou que a temperatura final é 400 Kelvin. E a inicial 300. Então, eu tenho aqui que... Ah, tá certo. Tem aqui que a variação vai ser... Bom, primeiro deixa eu cortar as unidades, só para ficar mais fácil. Ó, mol corta com mol, esse K vai cortar também. E aí vai sobrar o joule, né? Tá certinho. Porque a variação de energia interna, ela é dada em joule mesmo. E aí a gente tem que a variação de energia interna é igual a 12,471 joules vezes 100, que é a variação de temperatura, que eu calculei aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu tenho que o meu ΔU vai ser o quê? 12, opa, 12,5, mais ou menos, né? Vezes 10 a segunda joules. Só que eu posso transformar isso daqui em quilojoule, que equivale a 1,25 quilojoule. Porque lembra que 1 joule é igual... Não, 1 quilojoule é igual a 10 a 3 joules. Ó, quer ver? Por aqui, ó. 1 quilojoule é igual a 10 a 3 joules. Aqui eu fiz de cabeça essa conversão, sabe? Mas é bom vocês já treinarem isso. Foi o que eu falei. Falei isso, acho que na outra aula de exercício. É importante estar com matemática bem boa na hora de fazer fisicoquímica do ensino superior. Tá. Aí ele pede, o que mais? Ele pediu pressão final, a gente já calculou. A variação de energia interna, a gente já calculou. Aí ele quer saber o calor e o trabalho. Então vamos lá. Ele fala, o exercício fala que a transformação foi a volume constante. Se é a volume constante, então a gente não tem trabalho. A gente não tem trabalho. Porque lembra que o trabalho ele está relacionado com a pressão, que é força sobre área. Então, precisa para ter área, a gente precisa ter um certo deslocamento, então precisa ter uma alteração de volume. Então, se a gente não tem alteração de volume, o volume é constante, então a gente não vai ter trabalho. E segundo a primeira lei, a gente tem que a variação de energia interna no sistema ela é igual a energia na forma de calor mais a energia na forma de trabalho. Se a energia na forma de trabalho é zero, então, a minha variação de energia interna é igual ao meu calor, que é igual a gente já calculou, né? Agora, é 1,25 aproximadamente, né? Quilojoules. Perfeito. Era isso, o exercício 2.4. Vamos para o próximo. Eu ainda vou fazer mais alguns. Se você está precisando de ajuda, pode me chamar, a gente marca uma aula. É só clicar no link do Linktree e acessa a playlist, porque lá você tem acesso a todos os vídeos. Eu vou colocar ela aqui, assim. Não sei se vai aparecer aqui ou aqui, mas eu vou colocar ela no vídeo. Tchau!